Alô, muito bom dia para você, ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News, com muita informação para você que é apaixonado por esportes. Em Itaquera, deu Corinthians. No Rio de Janeiro, Fluminense na final da Taça Rio. Em jogo polêmico no Independência, o América Mineiro perdeu para o Galo. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, 23 de março de 2018, um dia importante porque hoje tem jogo da Seleção Brasileira e você vai acompanhar aqui na Rádio Futebol Clube a partir da 1h Brasil e Rússia. Estarei nessa ao lado de Fábio Salgueiro e Zé Boquinha, opinião em dose dupla para você não perder um só detalhe do jogo da Seleção Brasileira. Você pode nos acompanhar através do @Rádio Futebol C nas redes sociais, @Rádio Futebol C, no Twitter, no Facebook, também no Instagram. Tem o nosso WhatsApp para você deixar lá a sua mensagem, 11 é o código de área, 961716322, 961716322, e um grande abraço também para você que nos ouve pelo aplicativo TuneIn. Você já sabe, acesse o TuneIn, aí você procura lá Rádio Futebol Clube, somos apaixonados por esportes. E também você nos ouve pelo celular, pelo tablet, pelo computador, através do www.radiofutebolclube.com.br. Bom dia, Fábio Salgueiro. Fala, Lima, bom dia, um abraço a você, o amigo apaixonado por esporte, muitos assuntos bons e essa surpreendente vitória, não classificação do Corinthians, mas da forma que aconteceu, né? Vencendo e convencendo, além, é claro, também da classificação do Fluminense, que essa sim, para mim, foi surpreendente. Vamos falar de tudo agora, a partir de agora, no Breakfast News. Vamos começar então com a classificação corintiana, que foi sacramentada com esse gol do Maicon. Toca na direita para Rodriguinho, lá vem o Rodriguinho para Maicon, bateu, golaço! Maicon mexe no placar e faz um gol maravilhoso na Arena de Itaquera. Aliás, um gol muito parecido com aquele que o Pedrinho fez no domingo. Recebeu na entrada da área, mas pelo lado esquerdo, soltou a bomba de pé esquerdo no ângulo do goleiro Alex Alves, que saltou, mas não achou nada. E não achou mesmo. Olha, o Salgueiro, se você pegar uma imagem e colar em cima da outra, você vai ver que o gol foi uma cópia do gol do Pedrinho domingo, hein? E foi igual ao gol do Pedrinho, foi um gol salvador, né? Esse do Maicon deu a classificação, o do Pedrinho manteve o Corinthians vivo no domingo, eu dizia isso na época no momento do gol, né? E o Maicon se especializando nesses chutes de fora da área, não só pelo gol, mas ele já vem há algum tempo realmente acertando chutes assim importantes. Eu sempre falo, né, quem me acompanha nas redes sociais, nas minhas transmissões do plantão da Liga Europa, do plantão da Champions, eu cobro muito, né? Tem que haver chutes de fora da área, você tem que chutar, você não tem que ter vergonha. E o Maicon acertou um tirambaço de fora da área e você teve a espiritualidade de lembrar do gol do Pedrinho, porque foi muito parecido mesmo, Lima. É verdade. E tem um detalhe também,
em relação a isso, no futebol, principalmente futebol brasileiro. Todo mundo mete lá aquele ônibus, né, na entrada da área, 2 linhas de 4, às vezes uma linha de 4, até de 5, quer dizer, que nem o Bragantino fez ontem, até saiu o primeiro gol, né, o Corinthians não estava jogando bem, estava esbarrando na marcação, né, do Bragantino, e aí, quer dizer, você tem que chutar de fora da área mesmo no futebol brasileiro, né, mas você tocou num assunto que eu também venho observando, parece que ou os caras não sabem chutar, ou tem medo, sei lá, porque não é possível. Às vezes a oportunidade se oferece e os caras não chutam. Se errar, é um outro problema. Às vezes é melhor você dar um chute de fora da área do que aquele toquinho de lado para devolver para o seu companheiro, né? Agora, o Ralf ontem entrou muito bem no jogo, tomou conta do meio de campo. Em termos de cobertura, o Ralf é melhor que o Gabriel. O Gabriel tem uma saída de bola superior à do Ralf. O Gabriel de vez em quando faz gol e tal, mas o Ralf realmente, apesar da idade, né, apesar de não ter mais aquele vigor físico que ele tinha 5, 6 anos atrás, mas ele, para fazer cobertura, é um negócio que impressiona, Salgueiro. E o que impressiona também é que ele mesmo, ao final da partida, ele admitiu, né? Olha, eu estou muito abaixo dos meus companheiros ainda, eles estão em vantagem porque eles tiveram pré-temporada, eu não tive, mas a gente vai compensando na vontade, na força, na garra. Agora, fica um alerta, né, Lima? Assim como o Emerson Sheik, por 45 minutos, ainda rende aos 39 anos e é uma peça importante, até pelas mazelas, faltas de opções do Corinthians melhores no ataque, o Ralf agora... fica uma pergunta, né? Ele aguenta no final de semana ou é melhor separá-lo, deixá-lo, descansá-lo e ir para o jogo da volta contra o São Paulo na Arena Corinthians? Eu acho que o Carille sabe administrar muito bem isso, assim como ele poupou o Emerson ontem, ele sabe que no momento ele não pode contar com o Ralf de quarta e domingo, de quarta e final de semana, de meio de semana e final de semana, não pela idade, mas sim pelo desgaste e pela falta realmente de um melhor preparo físico que o Ralf veio e chegou com a carruagem já andando aí, então fica complicado. Agora, é lógico que é um jogador acima da média, é um jogador realmente que tem uma identificação maravilhosa com o Corinthians e ontem foi realmente disparado um dos grandes destaques dessa classificação do Corinthians. Bom, e o Carille ontem, depois do jogo, aproveitou para dar uma cutucada, né? Porque ele foi questionado assim, olha, Carille, o que você teria a dizer? Porque algumas pessoas não estavam concordando muito com a sua escalação, tal. Você manteve as suas convicções e o time se classificou. O que você teria a dizer sobre isso? Ouça o Carille. Sério que muita gente não concordou, por isso que eu não leio muitas coisas, né? É o seguinte... Eu não mudo a forma de jogar, o que eu mudo são as características dos jogadores. A partir do momento que eu vou pegar um adversário que de 12 gols no Campeonato Paulista, 7 era de bola aérea, eu tinha que mudar. Né? Então a entrada do Ralf, estou muito satisfeito com o que o Gabriel tem feito. A entrada do Ralf foi nessa questão técnica mesmo de ter um cabeceio melhor. A questão do Júnior Dutra também, né? Que a gente tem que respeitar mesmo o adversário, é um ponto forte. E por isso as mudanças. Quis ser mais agressivo pelos lados. O Romero é um jogador que mais compõe taticamente do que ser agressivo no 1 contra 1. O Matheus Vital já tem mais habilidade, já tem mais qualidade, já tem esse 1 contra 1 forte. Né? Então essas foram as minhas ideias, as ideias que a gente discutiu com a comissão. E por isso a gente resolveu fazer essas mudanças, repetindo, não mudando a nossa essência, não saindo da nossa essência, mas sim mudando características dos jogadores de acordo com o adversário. Sobre o jogo, sem falar em números, sem falar em quantas vezes finalizou, sem falar em quantos % ficou com a bola, quando a gente está muito concentrado, muito determinado, a gente sabe que é diferente. A gente tem que procurar ser assim sempre. Aí o Carille meio que desabafando. Salgueiro. Na verdade, assim, o desabafo vem no momento da vitória, tudo bem, a gente entende, mas o Carille, de certa forma, ele me decepciona quando ele faz isso, porque é o seguinte, né? Os críticos não concordaram com as mudanças dele e aí acabam fazendo críticas, isso incomoda, por isso que ele não lê, por isso que ele não acompanha, por isso que ele não compartilha de uma opinião diferente. Isso é ruim, né? Numa boa, ele tem que ter as convicções dele, mesmo que as convicções dele estejam equivocadas, dentro de campo talvez apareça esse equívoco, ele tem que seguir a linha de pensamento dele, isso é fato.
Agora, não se abrir para ler o que os outros criticam, para ler pontualmente a argumentação dos outros críticos, isso para mim, na verdade, é uma pontinha de arrogância. Não precisa esse melindre todo. Então o Carille tem que repensar isso. Ele é um cara moderno, ele é um cara estudado, ele é um cara da nova geração. Não precisa fazer esse biquinho. O desabafo é normal de ser humano. Talvez eu, depois que o Corinthians classificasse, se eu fosse o comandante, eu desabafaria também. Mas numa boa, pegou mal. Por isso que eu não leio, porque as pessoas não concordam com ele. Quer dizer, tem que falar amém para todas as mudanças que ele faz no time. Eu, particularmente, eu fiz críticas às mudanças que ele fez, algumas pontuais eu fiz críticas, e o time dentro do campo realmente provou ao contrário, ou de repente mostrou uma força que eu esperava que não fosse mostrar. E aí eu não tenho problema algum em falar, olha, o cara ele mexeu corretamente e fazer o meia-culpa aqui. Não tenho esse melindre algum, eu espero que o Carille reveja os seus pontos de vista também. Tá bom, e se o Carille ontem foi bem, o Bragantino provou que é o samba de uma nota só, né? Não tinha plano B o Bragantino. Depois que tomou 2-0, sumiu em campo. É verdade que numa bola parada, teve um cabeceio do Lázaro, né, que levou perigo, a bola passou raspando a trave, mas realmente o Bragantino não soube atacar o Corinthians, né, no jogo de ontem, e o Corinthians controlou o segundo tempo de forma tranquila e ainda criou 4 oportunidades reais de gol. O Alex Alves fez 2 boas defesas, então não que o Corinthians tenha atropelado, né, tenha sido fantástico, mas em relação ao último domingo, o Corinthians realmente jogou melhor e mereceu a vitória ontem na Arena Corintiana em Itaquera. Vamos agora virar a página. Antes de virar a página, rapidinho, né? Então, só confirmando, com a vitória do Corinthians ontem, Corinthians e São Paulo, Palmeiras e Santos. Amanhã, às 7h, no Pacaembu, hein? Parece que o Santos vai trazer o jogo mesmo para o Pacaembu. Vai ser muito legal, porque vamos ter ali de 30 a 35 mil pessoas fácil torcendo para o Santos, que é torcida única, né? Santos e Palmeiras no Pacaembu amanhã às 7h, domingo, 16 horas, Morumbi, São Paulo e Corinthians. Terça-feira, às 8h30, o jogo da volta aí. Eu não sei se o Palmeiras vai poder jogar na sua arena, porque tem show lá, aquela coisa toda, senão vai ter que jogar no Pacaembu, só que aí com a torcida só do Palmeiras. E na quarta-feira, 21h45, Corinthians e São Paulo em Itaquera. Vamos agora para o Rio de Janeiro, hein? E deu flu. Fluminense empatou com o Flamengo 1-1, mas jogava pelo empate, né? Porque era dono de uma melhor campanha. Aliás, eu acho que tinha que ser assim também aqui no futebol paulista, né? Nesses confrontos aí, o Roger até reclamou ontem, eu concordo com ele, né? Você faz a melhor campanha do campeonato, aí numa semifinal faz 8 gols, não toma nenhum, e você não tem sequer os 2 empates de vantagem na fase seguinte. Eu acho que é uma questão aí para ser revista no regulamento. Lá no Rio de Janeiro, o Flu jogava pelo empate, saiu na frente com o gol do Gum, o Everton empatou para o Flamengo, mas o Fluminense está na final, né, da Taça Rio, vai enfrentar o Botafogo no próximo domingo. E aí o Abel comentou, né, sobre essa vitória, o ponto alto do Fluminense. Nessa vitória não, né, esse empate com sabor de vitória que valeu a classificação. A importância é grande porque continuamos sem perder nenhum clássico. E a grande importância é que no jogo nós conseguimos ser melhor. Nós não tivemos qualquer tipo de preocupação com a posse de bola. Nós demos a posse para eles. Cometemos alguns erros no primeiro tempo que poderia ter tendo uma consequência muito melhor para nós, em saídas de bola, em roubadas de bola, porque o Fluminense fez um jogo praticamente quase perfeito. Portanto, o Abel gostou do Flu. Vamos ouvir o que o Carpegiani disse do seu Flamengo. O gol só acontece na bola parada quando há desatenção. Ou quando tu faz um gol, ou quando tu toma, quando há desatenção. E cabeceou sozinho. E acabou fazendo o gol. Um erro nosso. E esse erro, em função até do próprio resultado que o Fluminense necessitava, que era o empate, tomamos o gol em cima dos 45. No segundo tempo, o jogo continuou, nós tentando, buscando o gol, criamos oportunidades.
mas não tivemos a competência de botar a bola para dentro. Bom, o Abel feliz, né, elogiando o seu time, e o Carpegiani, inclusive, Salgueiro, na sequência da coletiva, ele falou uma coisa interessante. Ele falou, olha, a culpa pela eliminação é minha, porque em alguns jogos da Taça Rio, eu optei por colocar o time reserva, né, o time alternativo, eles não gostam de falar reserva, perdi alguns pontos e hoje, se eu não tivesse feito isso, hoje o Flamengo estaria jogando pelo empate e talvez classificado para a final de domingo. Mas como o Flamengo ganhou o primeiro turno, o clima é tranquilo na Gávea, Salgueiro. É tranquilo na Gávea, só que é o seguinte, esse time do Flamengo mais uma vez decepciona. É o time do Flamengo que já vem há algumas temporadas decepcionando, é um time teoricamente que contrata, que gastou muito, mas tudo bem, tá na final, isso de certa forma, pelo fato de ter ganhado o primeiro turno, tudo bem, isso de certa forma ameniza um pouco, mas se tratando de jogos realmente grandes, que ele tem que dar uma resposta positiva, ele vacilou nesse jogo, ele tinha todas as condições de ganhar do Fluminense, até porque ele é mais time, está no melhor momento financeiro, está no melhor momento técnico que o Fluminense. Essa classificação do Fluminense é uma classificação do Abel Braga, impressionante. O Abel Braga tira leite de pedra, é um cara realmente sensacional, é um técnico de ponta, está realmente entre os principais treinadores em atividade no país, sem dúvida nenhuma. Então é uma classificação que de certa forma premia esse trabalho e essa fidelidade do Abel Braga, que teve realmente convites para deixar o Fluminense, não saiu, honrou seu contrato, segue no Fluminense, um Fluminense que perdeu realmente muita força nos últimos anos, mas chega a uma decisão agora com o Botafogo, e aí você vê como as coisas viram do avesso, né? Se contra o Flamengo, o Fluminense realmente era chamada zebra, apesar de ser clássico, vinha realmente numa partida de superação. Contra o Botafogo, para mim, pelo menos, ele veste a camisa de favorito, e eu acho que nesse confronto Fluminense e Botafogo, o Fluminense realmente deve levar melhor e deve ser campeão. E o Abelão lembrou um detalhe interessante, né? Porque o Fluminense ainda não perdeu clássicos. E isso, no momento decisivo, é fundamental. Até porque ele vai jogar com o Botafogo, né? A final da Taça Rio. E depois, na fase decisiva do Campeonato Carioca, serão clássicos novamente. Então, o Fluminense, se mantiver essa pegada aí, hein, Salgueiro? Pode até ser campeão carioca, por que não? Isso traz motivação, traz moral, mas acima de tudo, Lima, é uma realidade. É um time que pode ter suas deficiências, que pode ter as suas fragilidades, mas é um time que corresponde bem diante dos clássicos. Tem equipes realmente que são assim, né? Por exemplo, trazendo para a nossa realidade aqui do futebol paulista, o São Paulo é hoje um time que não tem força alguma em clássico, não consegue fazer frente aos principais rivais. Então, esse número, essa mazela, esses números ruins, o São Paulo vai levar para as semifinais do Paulistão aqui. Já do outro lado, o Fluminense vai levar realmente essa fama, esse desempenho importante para os clássicos, vai levar no mata-mata realmente diante das equipes principais do Rio. Isso, de certa forma, é uma vantagem para o tricolor. É verdade. Olha, você está falando do São Paulo. O São Paulo, o bicho pegou lá nas últimas horas, hein? O Sidão e o Jean, né? A rede social, o Jean falhou no gol lá contra o São Caetano sábado passado, o Sidão colocou uns vídeos dele fazendo defesas, como quem diz, eu sou demais e tal, e o bicho pegou lá, rapaz, os caras tiveram que contornar a situação, Salgueiro, perto aí de uma fase decisiva, né, não é legal esse tipo de coisa, né? Não é legal, sem dúvida nenhuma, né? Isso expõe o comando de Diego Aguirre também, ele acabou de chegar, é verdade, mas expõe toda a fragilidade da diretoria. Agora tem uma outra situação que é muito triste, né? O São Paulo já teve grandes goleiros, né? E aí a gente pode citar vários, e até poupando o Rogério Ceni, que é talvez o maior ídolo da história do São Paulo, mas assim, dois jogadores, realmente não vou usar termos pejorativos, mas que de repente não teriam nem condição de jogar pela história do São Paulo, no São Paulo, entram em atrito pelas redes sociais, e o São Paulo tropeça numa coisa básica, numa coisa vital, né? Quase 2 anos que o Rogério já parou de jogar e o São Paulo não encontrou um goleiro ainda, né? E aí tem aquela máxima que todo time começa por um bom goleiro, a gente não pode negar que essa máxima realmente é muito verdadeira, e o São Paulo já tropeça na formação de um time bom aí, né? Pelo fato de ter gasto, inclusive gastou 10 milhões com o Jean,
E não tem um goleiro que passa segurança para o time, para a torcida, para o lugar do Rogério Ceni. É muito complicado. Isso é muito triste para a história do São Paulo. E também pela Copa do Brasil, a CBF divulgou datas e horários, né, dos confrontos contra o Atlético Paranaense, dia 4 de abril, uma quarta-feira, 21h45 na Arena da Baixada, será o primeiro jogo, e a volta no dia 19 de abril, no Morumbi, às 7h15 da noite, portanto, a definição aí dos jogos do São Paulo na Copa do Brasil. E Palmeiras e Santos vai ser no Pacaembu mesmo, então, os dois jogos no Pacaembu, sábado com o mando do Santos, então só a torcida do Santos amanhã no Pacaembu às 7 da noite. Na terça-feira, às 20h30, aí só a torcida do Palmeiras, os dois jogos no Pacaembu, o Santos por uma questão de, evidentemente, arrecadar mais, porque na Vila o torcedor não vai, e mesmo que fosse, quando tem clássico, a Polícia Militar reduz a capacidade da Vila para 14, 15 mil. Então seria um público, mesmo com a Vila lotada, pequeno, né, para a grandeza do jogo. E o Palmeiras, por conta de shows, esse é o problema da Arena do Palmeiras, né? Uma arena maravilhosa, moderna, espetacular, mas de vez em quando o Palmeiras não pode jogar lá, né, Salgueiro? Aí complica, né? E é uma arena para futebol, né? Numa boa, tudo bem, é uma arena moderna, os shows são muito bem recebidos. Eu estive lá recentemente num show e é muito agradável, sem dúvida nenhuma, estrutura maravilhosa. Agora, a essência do Palmeiras é o futebol. É o futebol. A gente já sabia, a gente já projetava lá atrás que ia ter esse desgaste. De certa forma, a torcida do Palmeiras já absorveu isso e já não entra tanto em atrito nisso, mas é frustrante, sem dúvida nenhuma. Fazendo uma projeçãozinha rápida desses jogos, semifinais, Lima, Corinthians e Palmeiras favoritos a fazerem a final do estadual, do Paulistão. Por quê? Porque são melhores times que os rivais. Na formação do time. O Palmeiras ainda, sobre o Santos, além de ser um time mais forte, é mais talentoso. O Corinthians não diria que é mais talentoso, mas como time é muito superior ao São Paulo, que não tem um time montado ainda. E aí entram outras duas coisas que pesam mais para o Corinthians agora pelo fato do Palmeiras jogar no Pacaembu. É o mando. Se o mando fosse no Allianz, aí o Palmeiras teria uma força ainda maior sobre o Santos. E o Corinthians mostrou ontem contra o Bragantino, num passado recente, realmente que definir na Arena de Itaquera, dá uma força, encorpa o time de uma tal maneira, dá uma intensidade para o jogo realmente impressionante, que eu, particularmente, independente do primeiro jogo ou não, eu acho que o São Paulo não aguenta. O Corinthians, ele virou, né, um mata-mata depois de 4 anos, né? Porque em 2014, justamente contra o Bragantino, pela Copa do Brasil, o primeiro jogo tinha sido em Cuiabá, que o Bragantino também já naquela época vendia o jogo, foi 1-0 para o Braga e na volta 3-1 para o Corinthians. Foi a última vez, né, que o Corinthians, tinha sido a última vez que o Corinthians havia conseguido virar um mata-mata saindo atrás. Falando um pouquinho também do Palmeiras, o TST negou o recurso e manteve o Scarpa sob contrato com o Fluminense. Então, por enquanto, o Scarpa não poderá ser, né, opção aí do técnico Roger nessa fase decisiva do Campeonato Paulista. Vamos virar a página? Você está acompanhando o Breakfast News aqui na Rádio Futebol Clube. Bom, falamos da classificação do Corinthians, da fase semifinal do Campeonato Paulista, da Taça Rio. Agora ontem, Salgueiro, aconteceu uma coisa interessante no jogo do Atlético Mineiro e o América no Estádio Independência, né? Jogo de ida, fase semifinal do Campeonato Mineiro. O Atlético venceu por 1-0 e teve um gol anulado do América, do He-Man, né? O Rafael Moura, e o gol foi legal. O auxiliar errou, não havia impedimento no gol, naquele momento o jogo estava 0-0, né? Então o América foi prejudicado pela arbitragem. E aí o técnico Anderson Moreira, na entrevista coletiva, quando foi questionado sobre a arbitragem em Minas, o que poderia ser feito para melhorar a qualidade da arbitragem em Minas Gerais, ouça o que ele disse. Sinceramente, eu acho que a gente tem que manter esses, né?
os árbitros, para que eles possam apitar 3, 4, 5 jogos do mesmo confronto, porque acho que ele cria uma intimidade melhor com todo mundo, sabe com quem ele pode dar cartão, quem ele não pode, quem quer tem uma ascensão. Eu acho que a solução deve ser essa, né? Continuar persistindo nisso, porque uma hora, né, vai acertar mais ainda do que tem acertado. Pouco irônico, Anderson Salgueiro? Foi uma ironia fina, né? Foi uma ironia fina e daí tem duas coisas que tem que analisar aí. Tem que entender o lado dele, que acabou sendo eliminado aí e sofrendo Não foi ainda, um erro Salgueiro. da arbitragem. Salgueiro, ele ainda não foi, porque lá em Minas é ir de volta, né? Que nem aqui em São Paulo. Então, ontem o jogo no Independência, domingo também, porque o Atlético também joga no Independência, né? Quando é mandante. Então, ontem foi o primeiro jogo, 1-0 para o Galo, domingo tem o jogo da volta. No caso do Cruzeiro e Tupi, primeiro jogo em Juiz de Fora foi 1-0 para o Cruzeiro e domingo a volta é no Mineirão, né? Então, ele ainda não está eliminado, mas está revoltado. Ele acabou sendo penalizado aí com o erro da arbitragem nesse primeiro jogo, e aí tem que entender o seguinte, ele estava na emoção ali do pós-jogo e ele acabou falando isso. Eu pondero isso, eu entendo o Anderson, e ele foi muito fino na ironia, né? Foi até de certa forma inteligente na ironia, uma ironia fina, legal de se ouvir. Agora, por outro lado, eu acho que tem que ter um pouco mais de responsabilidade, né? Ou ele tem a prova que o negócio realmente foi feito de maneira a lesar o seu time, realmente ele vem com provas, ou porque ficar jogando isso no ventilador é mais ou menos como o Jailson, que foi suspenso do Palmeiras agora, depois do jogo do Corinthians Palmeiras aqui, realmente pela primeira fase do Paulistão. O Jailson veio e falou diabruras da arbitragem, daí foi suspenso, aí todo mundo cai de pau no tribunal dizendo que suspendeu, cerceando o jogador. Tem que ter responsabilidade para falar. Você não pode falar que o juiz é ladrão se você não tem... Não que o Ederson tenha falado isso, nesse episódio não. Mas você não pode insinuar que o juiz entrou em campo para prejudicar o seu time se você não tiver prova. É básico, é a lei básica das coisas. A gente banalizou as acusações, entendeu? Porque o juiz tem o seu caráter, tem o seu nome, tem a sua família, tem que prezar isso também. Então tem os dois lados, a gente tem que buscar um equilíbrio. Eu entendo o Ederson, eu entendo realmente a revolta dele pontual, mas por outro lado também eu acho que às vezes, por mais que seja uma ironia, pega mal, porque do outro lado tem um profissional e aí até que prove o contrário, ele está ali tentando fazer o seu melhor. O erro e o acerto é do ser humano. É muito ruim quando o erro é contra você, mas você tem que tentar entender também. É verdade. Bom, e hoje tem seleção brasileira. Daqui a pouco o Brasil vai entrar em campo lá no suntuoso Lushnik Stadium, né, na cidade de Moscou, o estádio que será o palco da final da Copa do Mundo, né? O Brasil vai enfrentar a Rússia. Nós vamos transmitir esse jogo aqui na Rádio Futebol Clube com o Fábio Salgueiro e com o Zé Boquinha. E eu vou trazer, a gente já trazia a palavra do Tite ontem no Upgrade, mas como a audiência é rotativa, isso é muito bonito, né, Salgueiro? Eu vou trazer de novo o que o Tite disse sobre a equipe da Rússia, né? Porque ele foi questionado se ele esperava uma Rússia com uma linha de 4, uma linha de 5, aquela coisa, aquele ferrolho vermelho, e o Tite respondeu. Se nós pegarmos hoje 6 equipes que estão e que são postulantes ao título, ela empatou com a Bélgica em 3-3, ela empatou com a Espanha 3-3, ela perdeu para a Argentina 1-0 no jogo, ela teve a possibilidade inclusive de fazer gols. Então ela traz um grau de dificuldade alto, independentemente do sistema, né? E aí a gente procura dentro da nossa formação, por exemplo, a utilização de Coutinho na faixa central do gramado, que era o que eu gostaria de ter, essa possibilidade ela vai acontecer. Você espera aí uma Rússia com linha de 4, de 5, de 6 para parar o Brasil, Salgueiro? Olha, eu espero uma Rússia bem aplicada na marcação, sem dúvida nenhuma, mas também espero uma Rússia querendo fazer um bom papel. Vai estar jogando no palco da final da Copa do Mundo, do dia 15 de julho, e aí fica a pergunta também, né? Quem estará fazendo, realmente, quais equipes estarão fazendo essa grande final? Uma expectativa que só os deuses da bola sabem, a gente não sabe ainda. Agora, eu espero também a Rússia tentando sair um pouco pro jogo, tentando cumprir um bom papel, até porque está às vésperas da Copa do Mundo, ela tem que se encorpar também, é uma seleção infinitamente inferior ao Brasil, taticamente ou na base da força, da vontade, ela pode tentar equilibrar as coisas, mas o Brasil, a responsabilidade maior é da seleção brasileira, que fica essa expectativa, né, Lima? Sem dúvida, sem o Neymar,
com o Felipe Coutinho puxado mais para meia, e aí a gente vê como que essa formação do Tite realmente vai funcionar. Eu muito de olho também nas laterais, o Marcelo não me preocupa tanto, o Daniel Alves me preocupa mais, enfim. É um jogo que, assim como nós vamos observar, e muito aqui pela Rádio Futebol Clube, eu tenho certeza que o Tite vai observar muito na beirada do campo. São 2 amistosos agora e na próxima terça-feira contra a Alemanha, que o Tite vai pegar como muita observação, né? Para realmente não só no esquema tático, mas para os jogadores. Então a expectativa é enorme. É um jogo que pressiona o Brasil tem que vencer e convencer, é importantíssimo isso às vésperas da Copa do Mundo agora, mas sem dúvida nenhuma, como poder de observação para realmente ver até que ponto o time está montado e o elenco está montado para a Copa do Mundo, que começa daqui a alguns meses. E o nosso ouvinte apaixonado por esportes vai poder se ligar nesse jogão aqui na Rádio Futebol Clube. Só para não deixar no ar, Salgueiro, eu vou voltar só um pouquinho na história do Henderson. Quando ele bateu que tem que sempre manter o mesmo árbitro, tal, com ironia, foi pelo seguinte: o árbitro do jogo de ontem se chama Igor Júnior Benevuto. Ele, num outro América e Atlético, na primeira fase do campeonato, ele que apitou. E naquele jogo teve uma dúvida no primeiro gol do Atlético, se a bola entrou ou não, o Bandeira deu gol. Aí depois o América teve um lance muito parecido e o gol não foi dado. E o América acabou perdendo por 3-0 naquela oportunidade. Aí ontem colocaram ele de novo. Por isso que o Henderson ficou falando, não, eu sou a favor, tem que colocar sempre o mesmo, tal, que é para ele decidir para aquilo. Então, quer dizer, não foi uma crítica, uma ironia pontual só por causa do jogo de ontem. É que esse cara, na opinião, né, dos americanos, já havia prejudicado o América exatamente contra o Atlético na fase de classificação do Campeonato Mineiro. Então, só para deixar bem claro a revolta do Anderson Moreira, técnico do América. E para a gente finalizar, Salgueiro, os palpites de Fábio Salgueiro para os 2 primeiros jogos da fase decisiva do Campeonato Paulista e também a final da Taça Rio domingo. Vamos lá, amanhã... Santos e Palmeiras, amanhã o mando é do Peixe, o Pacaembu estará pintado de preto e branco, Salgueiro. Eu acho que o Palmeiras vence o primeiro jogo, assim como vai vencer o segundo também, vence as 2 do Santos. Amanhã eu aposto 1-0 Palmeiras. E domingo, no Morumbi, com certeza lotado, pintado de preto, vermelho e branco, São Paulo e Corinthians. Eu acho que empata 1-1. 1-1. E na final, na decisão da Taça Rio, como eles chamam lá no Rio de Janeiro, o clássico vovô, né? Que é um clássico mais velho do futebol carioca, Botafogo e Fluminense, Fluminense e Botafogo. Eu acho que até motivado por essa surpreendente classificação, aí acho que o Fluminense sai na frente do Botafogo, 2-0. Ok, eu acho que os 2 jogos do Campeonato Paulista terminarão empatados, tanto Santos e Palmeiras quanto São Paulo e Corinthians, e acho que o Botafogo será campeão da Taça Rio domingo, jogando no Newton Santos, no Engenhão. Salgueiro, um abraço, até daqui a pouco com Brasil e Rússia. Que jogaço, hein, Lima? Até daqui a pouco, um abraço a você e uma ótima sexta-feira ao amigo apaixonado por esporte. Fique ligado, a qualquer momento tem Click Time aqui na Rádio Futebol Clube, atualizando as informações esportivas. A partir da 13h, Brasil e Rússia. Às 18h, o Upgrade com o futebol internacional. Amanhã, 19h, Santos e Palmeiras. Domingo, 16h, São Paulo e Corinthians. Está tudo aqui na Rádio Futebol Clube, porque você já sabe, na Rádio Futebol Clube nós somos apaixonados por esportes.